Muitas vezes aqui no canal a gente trouxe o assunto de Kubernetes, algumas vezes falando sobre distribuições Kubernetes, como por exemplo K3S e RKE2. Outras vezes a gente trouxe soluções para o Kubernetes, como por exemplo o NewVector, uma solução de segurança para ambientes de container. E diversas vezes a gente trouxe o assunto de Rancher, o gerenciador Kubernetes, falando quais são as mudanças entre suas atualizações e coisas relacionadas. No vídeo de hoje eu vou amarrar esses 3 temas e vou trazer um tutorial de como fazer a instalação do Rancher. Então, vamos lá! Eu vou mostrar 2 formas de se fazer essa instalação. A primeira é uma forma extremamente rápida, entretanto, não segue nenhuma das boas práticas. Essa instalação consiste em subir o Rancher simplesmente em cima de um Docker. Então você não vai ter nenhum benefício do Kubernetes. Por isso, esse tipo de instalação é só recomendada para ambientes de testes, de estudo, não ambiente de produção. Já a segunda maneira vai ser seguindo as boas práticas. Eu vou subir um cluster Kubernetes utilizando a distribuição de RKE, mas caso você queira, pode ser utilizando qualquer outra distribuição como K3S, que a gente já falou aqui no canal. Depois de eu subir esse cluster, eu vou instalar as 2 ferramentas que é necessário para fazer essa instalação, então kubectl e Helm chart, e depois fazer a instalação do Rancher via Helm. A primeira maneira, que seria a que eu tinha dito que é bem simples e rápida, envolve só a gente subir o Rancher em cima de um Docker, então com o comando docker run. Sempre reforçando e relembrando, isso daqui não é uma instalação para ambiente de produção, é só para um ambiente de estudo, um ambiente de testes. Então vamos lá. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse método de instalação, eu estou deixando a documentação na descrição. Mas de forma simplificada, o primeiro ponto seria instalar o Docker. Então eu estou utilizando um SUSE Linux Enterprise 15SP3 aqui, e no início da instalação dele eu marquei o módulo de containers, então eu já tenho o repositório do Docker aqui, então é só dar um zyper install Docker. Depois de ser feito isso, não se esqueçam de dar um start e um enable do Docker, então garantir que ele está rodando e quando você reiniciar a máquina ele vai estar rodando. Bom, perfeito. Agora a gente vai para o último comando. Então, como vocês viram, simples, direto e rápido, seria um docker run. A gente vai apontar alguns parâmetros, como por exemplo, ele só vai dar restart caso a gente pare ele, apontar as portas onde ele vai ficar disponível, então 80 e também a 443. No modo privilegiado, então com privilégios, e colocar a versão que a gente quer. Então você pode colocar latency, stable, uma versão específica. No meu caso, eu vou colocar stable. E pronto, acessando a URL você já consegue ter a sua interface de Rancher. E para descobrir a sua senha, só rodar esses comandos aqui. Então você vai rodar um docker ps. E aí vai pegar esse ID e preencher nesse segundo comando aqui. Então onde diz o container ID, você colocaria aquele ID que você conseguiu. Pronto, e aqui está a sua senha. A segunda maneira, aí sim já é seguindo boas práticas, então a gente vai fazer a instalação do Docker como base, subir um cluster RKE em cima dele, 2 ferramentas para a gente conseguir administrar e fazer a instalação do Rancher, que no caso vai ser o kubectl e o Helm.
Também vamos fazer geração de certificados no próprio Rancher. E como distribuição, eu vou estar utilizando aqui o RKE. No seu caso, você pode estar utilizando o K3S, RKE2. Vou colocar alguns cards aqui que falam um pouco mais dessas distribuições. Bom, vamos lá. O primeiro passo, no caso, vai ser igual ao passo anterior. Então, Zyper install docker. Feito isso, vamos fazer o start e o enable do Docker. Então, systemctl start docker service. E systemctl enable docker service. Depois de ser feita a instalação do Docker, a gente vai fazer uma configuração no sistema operacional para conseguir subir o Rancher. Existem algumas permissões, vamos dizer assim, que o Rancher precisa, como por exemplo, acessar a própria máquina ou os outros nossos subjacentes sem precisar inserir a senha de root. Então a gente vai começar essa preparação do sistema operacional. O primeiro ponto seria adicionar o usuário no grupo Docker. O segundo seria gerar uma chave SSH. Então, SSH aqui, gen, e aí você consegue colocar o parâmetro que você quer em relação a tamanho e como ela vai ser gerada. E depois a gente vai transformar essa chave numa chave autorizada, já que nesse caso aqui eu só vou estar subindo o Rancher com um nó. Para requisitos de boas práticas do Kubernetes, eu também vou desabilitar o swap para ter certeza de que ele não vai ser utilizado. Habilitar o IP tables, então sysctl -w net bridge.bridge -nf call iptables equals 1. Depois de ser feito isso, eu vou dar um wget para baixar o binário do RKE. O link para vocês acharem esse binário vai estar na descrição. Vamos alterar o nome desse binário, dar direito de execução para ele e mover ele para o user local bin para a gente conseguir executar ele de forma mais simples. Para testar, a gente pode dar um RKE --version. Perfeito. Depois de ser feito isso, a gente vai subir o cluster propriamente dito. Para subir utilizando o RKE é bem simples, então você dando o RKE config, ele vai puxar como se fosse um script, onde ele vai pedir algumas informações. Então, quantidade de hosts, no meu caso é 1, o endereço SSH ou hostname da máquina, a porta SSH desse host, qual vai ser a chave SSH privada, o caminho dela, o usuário que vai ser utilizado por SSH, então no caso o usuário que a gente preparou para conseguir acessar sem colocar a senha e também no grupo Docker, colocando qual é a função desse nó, então se ele vai ser um control plane, etcd ou worker. Caso você não conheça esses conceitos, existe vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado falando sobre introdução a Kubernetes. Então nesse caso vai ser um all-in-one, só para exemplificar, então ele vai ser control plane, worker e etcd. Os IPs internos, hostname, onde está rodando o Docker, né? Então, qual CNI vai estar utilizando, qual plugin de rede, caso você queira utilizar Flannel, Calico ou outros. Estratégia de autenticação, modo de autorização, então a gente vai estar trabalhando com RBAC, né? Acesso baseado em roles. A imagem do Docker que vai ser utilizado, domínio, cluster IP, pod security policy, entre outras configurações. Feita essa configuração, só você dá um RKE up e o seu cluster vai começar a subir. Feita a criação do cluster, agora a gente vai instalar as ferramentas que a gente precisa para criar, por exemplo, os namespaces onde o Rancher vai ficar, onde o gerador de certificados, o gerente de certificados vai ficar. A primeira ferramenta é o kubectl. Vou estar seguindo aqui a documentação deles e caso vocês queiram copiar esse comando para simplificar, o link vai estar na descrição. Então seria basicamente baixar um script e rodar esse script para fazer a instalação do kubectl.
e aí mover ele para o lugar específico. Então, kubectl getNodes, por exemplo, beleza, o kubectl já foi puxado. Flávio, por que deu esse erro? Quando a gente dá o kubectl, por padrão, ele vai pegar um arquivo de configuração que foi gerado pelo RKE, então seria esse kubeconfig cluster, onde ele é como se fosse uma chave para você ter acesso a esse cluster. E aí, por padrão, quando você dá um kubectl, ele vai procurar isso daí num diretório que fica no home, então um diretório chamado .kube. E aí, para isso, eu vou estar criando esse diretório, copiando esse arquivo para lá, né, e fazendo essas alterações. Então, primeiro ponto, eu vou mudar o nome desse daqui para config. Vou criar um diretório no meu home, então home chamado .kube. Feito isso, eu vou copiar o config para home no .kube, sendo config. E vou dar um tchau nesse arquivo. Agora, se a gente der um kubectl getNodes, você já vê que já vai puxar o nosso cluster. Próximo passo seria instalar o Helm. Então, entenda que o Helm é um gerenciador de pacotes do Kubernetes, por exemplo. Então, assim que a gente vai conseguir puxar o Rancher do repositório, vamos entender dessa forma. O primeiro ponto seria baixar o script de instalação e rodar ele com chmod 700. Feito isso, só rodar o script. Então, get Helm. E pronto, você está com o Helm instalado. Agora a gente vai criar os espaços onde vai ficar o Cert Manager, então o gerenciador de certificados do Rancher, e também o caminho onde vai ficar o Rancher. Então, por exemplo, a gente vai criar um namespace chamado Carol System. Diga de passagem, caso você queira conhecer um pouco desses conceitos de namespace ou coisa do tipo, existe vídeo no canal falando. A gente também vai criar um namespace para o Cert Manager. E aí a gente vai aplicar, então, um arquivo YAML, que no caso seria do Jetstack, né, para o Cert Manager. Bom, feita essa aplicação do CRD, né, dos Custom Resources, a gente vai adicionar o repositório do Jetstack. Adicionado esse repositório, também vamos adicionar o repositório do Rancher, que atualmente está na versão 2.64. Atualizar os repositórios para garantir que esteja tudo atualizado. E agora sim, a gente vai começar a instalação. A primeira instalação seria do gerenciador de certificados. Bom, e depois de ter sido feita a instalação do Cert Manager, agora é só a gente finalizar fazendo a instalação do Rancher. Como sempre, relembrando, os códigos vão estar aqui dentro da descrição. E esse código aqui seria para dar um Helm install, né, no repositório do Rancher, que a gente já criou, a imagem Rancher Stable, né, então fazendo o deployment no namespace Carol System, que também foi criado, no hostname rancher.virtnet. Então, dando Enter, ele já vai fazer esse provisionamento. Ainda não foi feito o deployment, você pode dar um kubectl-n Carol System rollout status deploy Rancher. Então, você está verificando, né, o namespace Carol System, os status do deploy Rancher que foi criado. E aí você consegue ver ele subindo, né, de 0 até 3 réplicas, sem problema nenhum. Perfeito. Feito o deployment, você também pode verificar, por exemplo, os serviços, dando um kubectl get svc -n Carol System Rancher. Então aqui, caso você queira, por exemplo, ver qual seria o external IP, o cluster IP e as portas dele, já está tudo aqui. E aí, para você conseguir a senha do seu cluster, seria só copiar esse comando, colando no terminal, ele vai te trazer o output da senha, você configura a sua senha depois. Bom, pessoal, então esse daqui foi o vídeo ensinando a instalar. Caso você queira aprender um pouco mais dos conceitos do Kubernetes ou até mesmo de ferramentas que estão dentro do Rancher, dá uma procurada aqui no canal que tem muito conteúdo sobre. E se não tiver, deixa um comentário aqui falando quais ferramentas vocês gostariam de aprender a utilizar. Por hoje é só, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.